Olá, curiosos! Exorcismo é um ritual religioso para expulsar espíritos malignos ou demônios. O Vaticano, como sede da Igreja Católica, tem um papel importante na prática do exorcismo. A Igreja Católica reconhece a possibilidade de possessão demoníaca e treina padres para serem exorcistas. O Vaticano tem um departamento dedicado a lidar com questões relacionadas à possessão demoníaca, conhecido como Congregação para a Doutrina da Fé. Agora roda a vinheta e vamos aos fatos. O padre Gabriele Amorth que inspirou o filme O Exorcista do Papa que estreia dia 14 de abril nos cinemas, tendo como protagonista o ator Russell Crowe. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, para que possamos bater nossa meta de 1000 inscritos. Agora sem mais delongas vamos aos fatos sobre Gabriele Amorth. Padre Gabriele Amorth foi um sacerdote católico italiano e exorcista oficial da Diocese de Roma. Ele foi um dos exorcistas mais famosos e controversos da Igreja Católica, tendo realizado milhares de exorcismos ao longo de sua carreira. Ele acreditava firmemente na existência do diabo e dos demônios, bem como na necessidade de realizar exorcismos para libertar pessoas possuídas por esses seres. Gabriele Amorth nasceu no dia 1º de maio de 1925 em Modena, na Itália. Amorth foi ordenado sacerdote em 1954 e serviu como padre na Diocese de Roma por muitos anos antes de se tornar o exorcista oficial da Diocese em 1986. Ele fundou a Associação Internacional dos Exorcistas em 1990 e escreveu vários livros sobre exorcismo e espiritualidade, incluindo os livros Um Exorcista Conta Sua História e Um Exorcista e Mais Histórias. No entanto, Amorth também foi criticado por alguns membros da Igreja Católica por suas opiniões extremas sobre exorcismo e por suas afirmações sobre a natureza do diabo e dos demônios. O portal Catolicismo Romano disponibilizou uma entrevista na qual o padre Gabriele Amorth fazia duras críticas ao Concílio Vaticano II. Amorth alegava que a Igreja estava deixando os assuntos sobre exorcismo de lado, onde, na visão de Gabriele Amorth, deveria ser feito de forma mais rigorosa baseando-se no tradicional ritual romano. O padre Amorth defendia que o exorcismo era um dos pilares mais importantes dentro da Igreja. Embora o descontentamento com a mudança dos rituais, Amorth cumpriu a sua missão como padre exorcista até o fim de sua vida. Durante sua carreira como exorcista, o padre Amorth realizou vários exorcismos, como por exemplo o caso de Cristina, como ficou conhecido. Cristina era uma jovem italiana que foi possuída por um demônio depois de visitar uma bruxa. O padre Amorth exorcizou várias vezes ao longo de vários anos, e ela finalmente foi libertada da possessão. Amorth afirmava que a maioria dos casos de possessão demoníaca eram causados por pessoas que haviam praticado a feitiçaria ou que haviam se envolvido com o ocultismo de alguma forma. Ele também era conhecido por ser um crítico severo de outras religiões, particularmente do islamismo, e afirmava que a religião muçulmana era uma seita diabólica. Algumas das opiniões e declarações de Amorth foram criticadas por outros membros da Igreja Católica, que acreditavam que ele estava se tornando um pouco extremista em suas opiniões. Em particular, suas opiniões sobre a natureza do diabo e dos demônios foram questionadas por alguns membros da Igreja Católica, que sentiam que ele estava exagerando a ameaça representada pelo mal. No entanto, Amorth era amplamente respeitado por muitos católicos e outros cristãos, que o viam como um líder espiritual forte e um defensor da luta contra o mal. Muitos exorcistas em todo o mundo continuam a usar suas técnicas e ensinamentos em seus próprios trabalhos de exorcismo. Apesar de suas opiniões controversas, Padre Amorth foi um defensor ferrenho do exorcismo como uma prática legítima da Igreja Católica. Ele acreditava que muitas pessoas eram possuídas por demônios e que o exorcismo era a única maneira de libertá-las do domínio dessas forças malignas. Durante sua carreira, o padre Amorth se tornou conhecido por suas histórias de exorcismos, algumas das quais foram consideradas extremamente perturbadoras. Apesar das críticas que recebeu, o padre Amorth continuou a defender sua visão do mundo e sua crença no exorcismo como uma ferramenta para combater o mal. Ele foi um líder espiritual importante para muitas pessoas, e seu trabalho inspirou outros a seguir seus passos e se tornarem exorcistas. Em uma entrevista em 2006, Amorth afirmou que o filme O Exorcista era bastante preciso em retratar a possessão demoníaca. Amorth faleceu em 16 de setembro de 2016, em Roma, aos 91 anos. Sua morte foi lamentada por muitos exorcistas e líderes religiosos em todo o mundo, que o consideravam uma figura importante na luta contra o mal. Entre os casos famosos na qual o padre Gabriele Amorth trabalhou, estão
O caso de Laura, uma mulher que acreditava estar sendo perseguida por um demônio que a obrigava a se mutilar. O padre Amorth realizou várias sessões de exorcismo com Laura, onde finalmente a libertou da possessão. Tem também o caso de Vitório, um homem que acreditava estar possuído por um demônio desde que foi vítima de um acidente de carro. Que após de diversos exorcismos ele finalmente foi libertado da possessão. E para fechar nossa breve lista temos o caso de Maria, uma mulher que acreditava estar possuída por um demônio que a fazia vomitar objetos estranhos. Padre Gabriele Amorth é um dos exorcistas mais conhecidos do Vaticano. Mas, não foi o único padre a exercer tal função. Se tratando de exorcismo, a Igreja Católica é bem reservada e discreta sobre o assunto, mas alguns padres também ficaram conhecidos por serem ordenados exorcistas e terem dedicado suas vidas a combaterem as forças do mal, como por exemplo o padre Francesco Bamonte, um sacerdote italiano que trabalha como exorcista na Diocese de Roma. Ele também é presidente da Associação Internacional dos Exorcistas e autor de vários livros, como O Exorcista Explica o Demônio, Exorcismo, Compreendendo a Ação Libertadora de Cristo, Diálogos com o Diabo e A Verdadeira História do Exorcista Mais Famoso do Mundo, dentre outros. Padre José Antônio Fortia. Padre José Antônio Fortia é um sacerdote espanhol e também escreveu vários livros sobre exorcismo. Ele é conhecido por sua abordagem teológica e racional para o exorcismo, e é frequentemente convidado a dar palestras sobre o assunto em todo o mundo. Padre Gary Thomas. Padre Gary Thomas é um sacerdote americano que trabalha como exorcista na Diocese de San José, na Califórnia. Sua experiência como exorcista inspirou o livro O Rito e a criação de um exorcista moderno, que posteriormente foi adaptado para o cinema, como o filme O Ritual. Padre César Truqui. Padre César Truqui é um sacerdote peruano que trabalha como exorcista na Diocese de Roma. Ele é conhecido por sua abordagem prática e enfática ao exorcismo e foi destaque no documentário O Diabo e o Padre Amorth de William Friedkin, diretor do clássico filme O Exorcista. Em suma, o Padre Gabriele Amorth foi o rei do exorcismo. Ele passou sua vida combatendo o mal espiritual e ensinando outros a fazerem o mesmo. Seus escritos e palestras ajudaram a mostrar ao mundo que o diabo é real e que precisamos lutar contra ele. Seu legado continua vivo e inspirando pessoas a lutarem contra o mal e a favor da verdade e justiça. Bom, curiosos! Espero que tenham gostado do nosso vídeo, e para mais conteúdos como este, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu comentário com sugestões de vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo!